Olá, está começando o programa Artefato e no programa de hoje você vai saber um pouco da história da Raquel de Queiroz, escritora que se tivesse viva estaria fazendo 100 anos. Vai saber também dicas de atualização profissional para professores. E além disso, no final do programa você vai assistir um clipe do maranhense César Nascimento. E ao meu lado está o professor Joaquim Eloy, ator e historiador. Não é, professor? Sim. E além disso também advogado, professor, filósofo. Mais ou menos, né? Professor, fui bancário, né? Muitos anos e estive aí em várias áreas da cultura de Petrópolis, mas principalmente ligado ao teatro e à música. Conta um pouquinho dessa sua história pra gente. Olha, a minha história, eu acredito que ela venha de um DNA antigo, que vem do século XIX, porque meu bisavô foi um homem de teatro. Ele era um comerciante no Rio de Janeiro, que, interessado pelo teatro, era primo de João Caetano dos Santos, que era famoso ator. Então esse meu bisavô resolveu contrapor ao João Caetano uma companhia de teatro mais moderna e criou então uma companhia de teatro, onde lançou o teatro realista no Brasil, trouxe a Dama das Camélias pela primeira vez no Rio de Janeiro, lançou o teatro de revista, e então ele foi um nome assim de grande projeção na história do teatro do Rio de Janeiro e do Brasil, porque o Rio de Janeiro naquela época centralizava toda a cultura brasileira. Eu acredito então que essa minha formação tenha me dado, não é uma formação, mas o DNA tenha me dado esse gosto pelo teatro, que foi seguido pelo Paulo, meu irmão mais velho, que faleceu agora há pouco tempo, com 90 anos de idade, e ele também criou grupos em Petrópolis, trabalhou em teatro, e meu pai, que como presidente da Escola de Música, foi o grande incentivador do teatro na década de 30, 40, 50, quando então o teatro petropolitano desabrochou definitivamente. Então, dessa forma, eu entendo que eu gostar de história, eu gostar de teatro, eu gostar de letras, de música, é um pouco também do DNA do século XIX. Só para quem está em casa entender um pouquinho da sua importância na literatura e no teatro petropolitano. O senhor tem 10 livros escritos e 31 textos de teatro? Eu tenho uns 10 livros inéditos, mas eu tenho 3 livros editados, né? E tenho 30 peças de teatro, sendo que levei umas 15 peças dessas, né? Muitas de teatro infantil, porque eu gosto muito do teatro infantil. Eu acho que há uma carência muito grande de espetáculos para crianças que tem uma mensagem positiva, uma mensagem boa, e eu procuro fazer esse tipo de teatro para as crianças. Mas conta um pouquinho para a gente sobre a história do teatro petropolitano. Eu achava que a história do teatro petropolitano tinha relação com a história do TEP. Mas, pelo que o senhor falou, começou bem antes. Começou bem antes, porque Petrópolis, sendo a cidade criada por Dom Pedro II para sua residência, e aqui morando os veranistas que vinham do Rio para ficar o verão aqui, de novembro a março, eles então começaram a querer trazer para Petrópolis alguma coisa do teatro que se fazia no Rio de Janeiro. Então, companhias vieram para cá e fizeram teatro até mais ou menos 1897, quando foi introduzido o cinema em Petrópolis. Os hotéis, cassinos, porque Petrópolis era uma cidade de jogo, os hotéis cassinos tinham os seus teatros, os seus salões, e depois eles foram transformados em cinemas. E então o teatro foi perdendo as suas casas de espetáculo, até aparecer, a partir de 1914, o Teatro Petrópolis, o Capitólio mais tarde, o Dom Pedro na década de 20, mas que se viraram apenas cinemas. E o teatro então perdeu o palco. O que aconteceu com o teatro foi o surgir do Cinema Santa Cecília, quando em 1920 e poucos a Escola de Música adquiriu um prédio pequenininho, nesse mesmo espaço onde está a escola hoje, adquiriu um prédio baixinho, adaptou para cinema, mas abria para o teatro todas as vezes que alguém queria fazer um espetáculo lá. Então, o teatro era prioridade, o cinema era, então, eu diria até um acidente. Então, nessa época se criou o grupo Elenco Azul de Amadores, o Elenco Rosicler, o Grêmio Lítero Teatral Arthur Azevedo, que levavam no mínimo 12 a 15 peças por ano
por ano usando o palquinho do Teatro Santa Cecília. As três se revezavam, um mês era o Elenco Azul, no outro era o Arthur Azevedo, e eles vinham assim, aí criou-se então toda uma estrutura de um teatro amador em Petrópolis, que veio até 1955, quando o Teatro Santa Cecília foi demolido para a construção do prédio novo. Então, nesses 5 anos, levou 5 anos a construção, até 1960 a coisa parou, né? Não, eu minto, deixo andar uma década. Até 1950 a coisa parou. Aí, quando foi em 1956, o teatro foi inaugurado, o novo Teatro Santa Cecília. Aí surgiu o TEP, juntando esses grupos anteriores, esses grupos todos que existiam anteriormente, eles se uniram, se fundiram num grupo só, que foi o TEP. Então o TEP começou em meados dos anos 50. O TEP começou em 1956, para ser bem preciso. Mas o senhor vai falar do TEP, então, do Teatro Experimental Petropolitano, no próximo bloco.